Olá, voltamos aqui com Armando Lourenço da UI e agora nós vamos falar sobre liderando o amanhã. Eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Armando, primeiro vamos construir um pano de fundo. Qual o cenário que a liderança vai ter que atuar no amanhã? Olha, é um cenário assim desafiador, né? Eu acho que tem impactos da economia digital, economia compartilhada, você tem novas formas de contratação, a mudança de relação emprego-trabalho e a diversidade. Talvez esse seja o ponto mais chave. Eu acho que lidar com diversidade realmente é o desafio que os líderes precisam ter, porque você não tem muita referência para você fazer e é um aprendizado contínuo, quer dizer, realmente é contínuo mesmo. Então, acho que esse é o cenário de pano de fundo. Agora, o que eu noto mesmo, Wagner, é que quando a gente compara hoje, a gente está passando por uma revolução digital mas a gente já passou por uma revolução tecnológica na década de 80, na época era chamada informatização. Lá você tinha mainframe, ERP e tal, hoje você tem blockchain, data analytics, você tem RPA e tal. As tecnologias de fato são diferentes, mas o que muda, acho que no meu ponto de vista, comparando as duas revoluções, é a velocidade. Hoje é muito mais rápido. Então, é difícil a gente separar onde termina o presente e onde começa o futuro. Esse é o problema. Então, para você liderar amanhã, esse é o desafio. Porque vamos supor que você imagine que você está preparado para liderar um jovem de 24 anos, hoje, em 2019. Só que em 2029, daqui a 10 anos, um jovem que tem hoje 14 anos, vai ter 24, talvez já esteja entrando no mercado de trabalho. Então, você liderar hoje um jovem de 24 anos, não significa que você vai liderar bem um jovem de 24 anos daqui a 10 anos, porque vai ser completamente diferente. Agora, o Brasil, ele não vai congelar durante 10 anos e a gente vai ter tempo para se preparar para 2029. Não vai acontecer. Todos os dias vão entrar pessoas. Eu estou falando gerações, mas a diversidade é muito maior do que isso. Então, todos os dias vão entrando pessoas diferentes. Então, a gente precisa se preparar. É difícil. Eu acho que você tem, assim, quando você pensa no desenvolvimento de uma pessoa na preparação, eu vejo que você tem diversas competências, sabe? Eu fiz até uma pesquisa comparando com o Fórum Econômicos e o modelo e modelos de várias empresas globais. Eu fiz um modelo de competência, avaliei e tal, mas assim, 3 me chamaram bastante atenção, que eu acho que para o futuro. Primeiro, adaptabilidade. Como o mundo muda muito e a gente não sabe qual vai ser, você precisa ser adaptável. E as pessoas são resistentes. Quando você olha, são micro-resistentes todos os dias. Independente se a pessoa é mais sênior ou mais nova. A questão de você ser resistente não está relacionada à idade. Está na forma que você enxerga a mudança. Então, por exemplo, se alguém te pede para mudar alguma coisa, e você fala, tem que mudar porque eu estou errando, ele nega o erro e não muda. Então, na realidade, ele precisa se aperfeiçoar e não mudar, porque senão ele nega o erro. Isso pode ter 18 anos ou 59. Então, essa adaptabilidade, você precisa estar muito adaptável. A segunda é essa capacidade de você ter uma aprendizagem contínua e ágil. Ou seja, o contínuo é porque você vai sempre aprender e ágil no sentido de prontidão. Quer dizer, você tem que estar pronto a aprender constantemente, senão você não vai liderar o futuro. Por exemplo, com as novas formas de contratação. Hoje você contrata talvez uma pessoa, mas você pode contratar uma startup para resolver teu gap de competência. E grandes redes informais de trabalho. Modificou completamente todo o processo de contratação e de relacionamento. Quer dizer, você vai de impactos de todas as áreas. Então, você precisa aprender e continuamente. E a terceira, acho que a competência para esse futuro, mas é um futuro já de presente, eu acho que está ligada à inteligência emocional, que está relacionada, sobretudo, à estabilidade emocional. Quer dizer, a pessoa precisa entender que ela está ali num nível, ela recebe, por exemplo, uma determinada pressão, ninguém gosta de pressão, mas muitas vezes acontece. Você tem que receber aquilo como um colchão e absorver e não repassar para as pessoas que estão abaixo da mesma maneira que chega, porque senão você cria um ambiente muito tóxico, que a gente chama, muito ruim. Então, eu acho que a questão de você ter inteligência emocional, no sentido de você, por exemplo, se colocar no lugar da outra pessoa, mas quando eu falo se colocar no lugar da outra pessoa, Wagner, é uma coisa além, porque, por exemplo, hoje o mantra é assim, olha, a gente deveria... Algumas pessoas falam, eu não sou a favor disso, mas algumas pessoas falam assim, eu vou tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Eu não acho isso. Eu acho que a gente tem que tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Então, na medida que você muda a tua ótica, você está se colocando no lugar das outras pessoas. Quando você muda a tua característica de ser um carvalho, que bate um vento cai, para um bambu, que dependendo do vento bate e volta, eu acho que você está colocando uma questão de se ter mais inteligência emocional. Então, acho que adaptabilidade, inteligência emocional e a educação continuada e ágil são pontos aí que a gente tem que desenvolver, entre outras, né? Tem várias, né? Sim, e como que
as organizações poderiam desenvolver essas características, essas competências? Bom, acho que um primeiro passo, na realidade, está conectado à contratação, né? Quer dizer, porque a contratação, Wagner, assim, o desenvolvimento, ele tá completamente conectado à contratação. Porque quando a gente contrata só pela entrega, é uma coisa, você tem que contratar pessoas que têm um potencial de desenvolvimento, porque senão o teu nível de impacto no desenvolvimento dessas pessoas também tem um limite. Então, quer dizer, primeiro, eu acho que a forma da gente rever os processos de contratação, para que a gente consiga mensurar melhor a questão dos soft skills, vai ajudar muito no desenvolvimento. Agora, quando a gente volta para a questão, saindo um pouco da contratação, porque a visão que a gente tem que ter hoje não são de subsistemas de RH, mas de processos interfuncionais. Todos eles são, é como se fosse um processo único, ele só tem conexões. Então, quando você enxerga isso, você vai melhorar, porque você também não desenvolve só no treinamento, a própria avaliação de performance também é um desenvolvimento, porque tem lá os comportamentos esperados, quando você dá um feedback, quando você dá, por exemplo, o feed forward, quer dizer, o pulo do gato não está no feedback, o pulo do gato está no feed forward, quer dizer, quando você ajuda uma pessoa a sair daquela coisa que você pontuou para alguma coisa, para um outro caminho melhor. Porque às vezes a pessoa é muito júnior, Wagner, então você pontua e ela fica mais perdida do que está. Então se a pessoa não for madura, o líder, e poder ajudá-la a sair dali, você não está. Então acho que a gente tem que parar de verificar que o desenvolvimento ele não é uma pura ação de treinamento. Eu acho que estão todos esses aspectos que eu estou comentando, por exemplo. Legal, muito obrigado. Nada.